E se tudo o que achamos que sabemos sobre nosso passado estiver errado? Olhamos para nossas conquistas modernas e acreditamos ser o ápice da humanidade. Mas a história não é uma linha reta. Existem lacunas, mistérios e feitos antigos que desafiam explicação. Estruturas gigantescas, artefatos impossíveis, textos descrevendo tecnologias além do seu tempo. Tudo isso nos obriga a repensar o que sabemos. Como povos antigos, com ferramentas simples, realizaram feitos tão impressionantes. Será que eram mais avançados do que imaginamos? Ou tiveram alguma ajuda? Imagine caminhar por ruínas, onde pedras são cortadas com precisão que desafia até nossas máquinas modernas. Encontrar artefatos que parecem deslocados no tempo, como se um smartphone surgisse em um castelo medieval. Esses enigmas forçam arqueólogos e historiadores a questionar a linha do tempo do progresso humano. Talvez a história seja um ciclo de ascensão e queda, de conhecimento conquistado e perdido. Será que somos a primeira civilização avançada? Ou apenas a mais recente de muitas? Nesta jornada, vamos explorar evidências fascinantes e inquietantes, invenções e estruturas que não deveriam existir. Prepare-se para questionar tudo. O passado não é silencioso. Ele fala conosco se tivermos coragem de ouvir. Vamos começar. No Egito, sob a sombra da Grande Pirâmide de Gizé, encontramos um dos maiores enigmas da humanidade. Mais de 2 milhões de blocos, alguns com 80 toneladas, alinhados com precisão quase perfeita aos pontos cardeais. As pedras são cortadas e encaixadas com tal exatidão que nem uma folha de papel passa entre elas. Corredores internos retos por centenas de metros, vigas de granito gigantescas, suspensas a grandes alturas. Como tudo isso foi feito apenas com ferramentas simples? A logística desafia até engenheiros modernos. As explicações tradicionais não convencem. A pirâmide permanece como um quebra-cabeça de pedra, um testemunho de um conhecimento perdido. Seus segredos ainda esperam para ser desvendados. Na antiga Mesopotâmia, os sumérios registraram em tabuletas de argila um conhecimento astronômico surpreendente. Eles listaram planetas do Sistema Solar na ordem correta, incluindo Urano, Netuno e até Plutão, invisíveis a olho nu. Como sabiam disso? Milhares de anos antes do telescópio. Seus mitos falam de deuses vindos do céu, ligados a um misterioso planeta chamado Nibiru. Seriam essas histórias apenas mitologia ou memórias distorcidas de um conhecimento real? A precisão dos sumérios sobre o cosmos desafia explicações simples. Talvez nossos ancestrais soubessem muito mais do universo do que imaginamos. Em 1900, mergulhadores encontraram um estranho artefato de bronze em um naufrágio grego, o mecanismo de Antiquítera. Só décadas depois perceberam que era uma máquina incrivelmente complexa, datada de 100 anos antes de Cristo. Com engrenagens precisas, previa eclipses e movimentos planetários, um verdadeiro computador analógico antigo. Nada parecido foi encontrado daquela época, e o conhecimento necessário para construí-lo desapareceu por séculos. O mecanismo de Antiquítera prova que os gregos antigos eram engenheiros brilhantes. É uma peça de uma tradição tecnológica perdida. E nos faz perguntar que outras maravilhas ainda estão escondidas no passado? No Iraque, um pequeno jarro de argila com um cilindro de cobre e haste de ferro foi descoberto em 1936. Chamado de bateria de Bagdá, pode gerar eletricidade quando preenchido com líquido ácido. Réplicas funcionam produzindo corrente elétrica, 2000 anos antes da bateria moderna. Para que servia? Talvez para galvanoplastia, revestindo objetos com ouro, ou até rituais religiosos. Seja qual for o propósito, revela um entendimento sofisticado de eletroquímica. É mais um artefato fora do lugar, sugerindo que antigos já dominavam forças naturais. A bateria de Bagdá é um enigma que desafia nossa visão da tecnologia antiga. O passado pode ter brilhado com centelhas de conhecimento esquecidas. Nos Andes bolivianos, Puma Punku desafia toda a explicação convencional.
blocos de granito e diorito, duríssimos, moldados com precisão impressionante. Linhas retas, ângulos perfeitos, superfícies lisas como vidro e formas complexas que se encaixam como um quebra-cabeça tridimensional. Ferramentas simples de bronze e pedra não explicam furos perfeitamente espaçados e canais retos. Alguns sugerem o uso de tecnologia avançada ou até concreto antigo. As pedras espalhadas sugerem uma catástrofe repentina. Quem construiu Puma Punku? Que tecnologia usaram? As ruínas desafiam nosso entendimento das capacidades antigas. As pedras são a prova, e elas não mentem. Na Índia antiga, textos como o Mahabharata e o Ramayana descrevem máquinas voadoras chamadas Vimanas. Não são metáforas, detalham sistemas de propulsão, metais especiais e manobras aéreas, falam de motores de mercúrio e batalhas aéreas devastadoras. O Vimanika Shastra, mesmo controverso, ecoa ideias presentes em poemas épicos milenares. Seriam apenas mitos ou registros de uma tecnologia real, hoje perdida? Se existiram, mudariam tudo o que sabemos sobre o passado. As histórias dos Vimanas desafiam nossa imaginação e nossa certeza sobre a história. Talvez alguns mitos sejam memórias de um passado tecnológico esquecido. Os fenícios, grandes navegadores do Mediterrâneo, podem ter ido muito além do que imaginamos. Há indícios de que cruzaram o Atlântico, chegando às Américas séculos antes de Colombo. Inscrições no Brasil, mapas antigos e traços de plantas americanas em múmias egípcias alimentam o debate. Os fenícios tinham navios e habilidades para tal façanha. Talvez os oceanos fossem estradas, não barreiras. Se verdade, reescreveria a história da exploração mundial. O passado marítimo pode ser muito mais vasto do que supomos. Em Göbekli Tepe, na Turquia, um templo de 12.000 anos desafia tudo o que sabemos sobre a idade da pedra. Centenas de pilares de calcário, pesando até 20 toneladas, dispostos em círculos e cobertos por esculturas intrincadas. Construído por caçadores-coletores, muito antes da agricultura, da escrita ou da roda. Göbekli Tepe sugere que o desejo de construir templos uniu as pessoas e pode ter impulsionado a invenção da agricultura. A religião, não a necessidade, pode ter sido a mãe da civilização. Quem eram esses construtores? O que acreditavam? As esculturas são poderosas, mas seu significado se perdeu. Göbekli Tepe é uma janela para um capítulo esquecido da humanidade. Prova que nossos ancestrais eram capazes de feitos extraordinários. E que ainda há grandes segredos esperando para serem descobertos.